Primeiro, alto custo. Tem tanta startup olhando, né? Onde tem custo alto, tem oportunidade para startups. Alto custo, né? E quanto mais você tenta atender mais gente, parece que os custos, a receita aumenta, mas os custos caminham junto, né? Você não escala fora. Segundo, acesso. E está diretamente ligado ao custo. Não é todo mundo que tem acesso à saúde, e a qualidade da saúde que você tem acesso vai diminuindo quanto menos recursos você tem. Então, acesso e custo estão intimamente conectados. Então, com cabeça de fundador de startup, tem um grande mercado inexplorado. Tem um monte de gente que não utiliza serviços premium, por exemplo, de saúde. Quiçá serviços não premium, né? Outro ponto, que é um problema, de acordo com o Dr. Kraft, são práticas clínicas isoladas. Tem as suas verticais, né, as especialidades. O que a gente percebe? As práticas clínicas, de acordo com o Dr. Kraft, por serem isoladas, elas não permitem insights que poderiam surgir da correlação, né, de você colocar tudo no mesmo lugar. Então, às vezes, elas caminham de forma separada, né, com grupos de pessoas que convivem juntos, né, e que trocam ideias e constroem conhecimento, isolados de outros que estão em outra especialidade. Mas isso não é um problema só da medicina, não. Se você for olhar para a área do direito, igual. Se você for olhar para a área da gestão, né, tem os especialistas na vertical de marketing, tem os especialistas na vertical de finanças. Acontece, isso daí é da forma que a estrutura educacional, né, da Revolução Industrial foi construída. A gente é formado para virar especialistas. E o que vocês vão ver lá na frente é que quanto mais especialista, menos repertório você tem. E quanto menos repertório, menos insights originais você consegue alcançar. Então você fica rodando dentro do seu espaço. Então esse é um desafio. Segundo, uso ineficiente da informação. Muitos dados, arquivos não digitalizados, a gente não tem acesso à quantidade de informação que existe hoje. E se vocês forem pegar, conforme a gente vai evoluindo, a parte relacionada com ciência de dados, a transformação digital, um pilar dela é o uso adequado de dados. E eu vou mostrar alguns exemplos de empresas que estão disruptando algumas áreas da saúde e que estão usando os dados muito bem. Então, por isso que eles estão conseguindo fazer isso. Cuidado com o paciente fragmentado. Como a gente tem as práticas clínicas isoladas, cada médico cuida de um pedacinho da saúde do paciente. Então, não existe uma visão integrada, muitas vezes. É um caso ou outro que você tem uma visão integrada quando as especialidades se conversam. Mas a grande maioria das vezes, você vai primeiro numa especialidade, daí sai, depois você vai para outra especialidade, cada um pede exames, às vezes os mesmos exames, e eles não se conversam. E esse cuidado do paciente fragmentado, que é o cliente, o paciente é o cliente, ele acaba gerando alguns vácuos no relacionamento, que são oportunidades de negócio que ficam na mesa. E as startups estão olhando para isso. A medicina é reativa. Aí eu vou repetir aqui a explicação do professor Kraft. Ele estava dizendo o seguinte: ela é reativa porque ela não tem escolha. Porque se ela fosse proativa, ela não teria ela não teria capacidade de escalar. Ela não consegue absorver de forma proativa os pacientes. Ela não consegue procurar doenças porque não tem escala, não tem capacidade, não tem tecnologia para isso, não tem gente para isso. Então ela fica esperando o problema surgir para poder tratar. Então ela é sempre reativa. Mas, como eu disse, não é só na área de saúde. Isso acontece em outras áreas também. Vamos voltar para a área do direito? Mesma coisa. Você só procura um advogado quando você precisa. Ninguém fica te monitorando para ver, não faça isso que vai dar problema. Né? Normalmente você tem um problema, depois você procura o advogado.
Isso vale para várias áreas. Tudo isso, tudo que é reativo normalmente é porque é uma proteção para você conseguir lidar com um ambiente onde você não consegue escalar aquilo, não consegue atender cada vez mais pessoas através daquele caminho. Adoção lenta de inovações. Aqui é uma questão interessante. Se você for perguntar para alguns, eu sei porque eu rodo, né, alguns hospitais, né, e alguns gestores de saúde, eu converso bastante, a gente é muito inovador, a gente faz várias inovações. Mas vocês lembram que eu comentei com vocês que às vezes a palavra inovação é colocada em vários contextos? Você usa a inovação toda hora. Às vezes você fez basicamente um processo de melhoria contínua, melhorou um processo que já existe, deixou ele mais eficiente e chama aquilo de inovação. Quando a gente usa o termo inovação, vocês vão perceber, a gente precisa realmente tratar aquilo como mudança. Mudança de uma forma de tratar um problema para uma outra forma. Não só otimizar o que já existia. E quando você fala que adoção lenta de inovações, o professor Kraft estava dizendo isso. Ele fala, por ser muito especialista, você fica dentro do espaço, da bolha da especialidade. E o que gera inovação? Colisão de ideias. Ideias diferentes. Especialistas normalmente discutindo junto, não tem ideias diferentes. Eu sei pelos especialistas da minha área. A gente não tem ideias diferentes, todo mundo fala a mesma coisa. Eu, inclusive, parei de ir em muitos eventos que eu ia, porque, basicamente, se falava a mesma coisa. Você parava no cafezinho para conversar com os colegas falavam as mesmas coisas. O palestrante falava a mesma coisa. Você só repetia, né? Você ia mais por entretenimento do que... O que faz a inovação surgir é diversidade de pontos de vista. Colisão de ideias diferentes. A gente vai falar mais disso na próxima aula, porque algumas das técnicas de criatividade que a gente vai utilizar para gerar inovação, elas exigem que a gente estimule de forma intencional colisão de ideias diferentes. Então é isso que ele fala quando ele coloca a questão das inovações. Agora eu deixo com vocês. Podemos incluir outros desafios além desses? Quem quiser falar, o microfone.